Olá, bem-vindo a mais um resumo. Hoje sobre lançamento tributário. Veremos definição e modalidades. Quanto à definição, o lançamento é um ato administrativo obrigatório e vinculado que formaliza o fato gerador, ou seja, ele formaliza o crédito tributário, a obrigação de pagar. Além disso, ele determina a espécie tributária a ser paga, como por exemplo impostos, taxas ou alguma contribuição, calcula o montante devido, identifica o sujeito passivo, ou seja, aquele que tem a obrigação de pagar, e, em alguns casos, propõe penalidades. É por meio dele que a entidade tributária, o fisco, também chamada de autoridade administrativa, cobra o pagamento do tributo, e são as leis complementares que ditam as regras do lançamento. Em caso de erro, ele somente será retificado após a sua comprovação. Isso pode acontecer de duas formas: ou por iniciativa do contribuinte, desde que aconteça antes de ser notificado pelo fisco, ou por este, quando identificar o erro. Via de regra, o lançamento não é alterado, e as exceções estão no artigo 145 e 149 do Código Tributário Nacional. A correção, a revisão do lançamento só pode ocorrer enquanto o fisco não perder prazo para tal, que é de 5 anos. Tudo isso está no artigo 146 da Constituição Federal e no 142, 144, 145 e 149 do Código Tributário Nacional. Quanto ao surgimento da relação obrigacional, ocorre da seguinte forma: primeiro temos a hipótese de incidência, depois o fato gerador, que é a concretização da hipótese, e por fim o lançamento, a formalização do fato gerador. Então, por exemplo, se a lei diz que vender produtos eletrônicos gera 10% de imposto a cada R$ 100, essa seria a hipótese de incidência. Se uma loja conseguiu vender R$ 500 no dia 2, por exemplo, o lançamento vai indicar todos os dados, como o sujeito passivo sendo a loja alfa, o tipo de tributo, imposto, o fato gerador, a venda de produtos e a data em que ele ocorreu, e o valor a ser pago. Quanto às modalidades, tipo de lançamento, temos basicamente três: o por declaração, homologação e ofício. A modalidade declaração é aquela em que o contribuinte ou um terceiro presta informação ao fisco sobre o fato gerador, mas depois que o fato gerador acontece. Aqui a palavra-chave é posteriormente. Dessa forma, o fisco só tem ciência de que o fato ocorreu após ser informado, após o fato já ter ocorrido. Depois de notificado, o fisco informa o valor e cobra o pagamento, como por exemplo o imposto de transferência de bens imóveis. O contribuinte informa o fato gerador e espera a resposta do fisco, que responderá o quanto terá que pagar. Isso tudo está no artigo 147 do CTN. Já o lançamento por homologação é aquela que também é feita pelo contribuinte, informando o fato gerador, porém aqui a palavra-chave é anteriormente, ou seja, o pagamento é antecipado, e uma vez que ele ocorre, extingue-se o crédito tributário. Nessa situação, o fisco ele é informado sobre o fato gerador, ele recebe o pagamento, analisa se as contas estão corretas. Se tudo estiver ok, a homologação será de forma expressa. Nesse caso, o fisco é apenas responsável pela homologação. O prazo para o fisco fazer a averiguação é de 5 anos contado do fato do gerador informado pelo contribuinte. Caso a autoridade não se manifeste após esses 5 anos, a homologação se presume tácita e ocorre a extinção do crédito tributário, salvo nas situações de fraude, dolo ou simulação por parte do sujeito passivo. Alguns exemplos de tributos homologados, e tomando como exemplo o imposto de renda, a pessoa física ela vai declarar o quanto ela ganha, a declaração de imposto de renda, e vai informar: fisco, pelos meus cálculos eu tenho que pagar tanto, vou pagar tanto e já estou efetuando o pagamento. E o fisco, em resposta, vai ver se as contas estão corretas e se o pagamento realmente foi realizado. Tudo isso está no artigo 150, 156, 173 e 174 do CTN. Por fim, temos o lançamento na modalidade ofício. Essa é a única de ato privativo do fisco, na qual o contribuinte não participa. Assim, é efetuado diretamente pela autoridade administrativa, sem a colaboração do contribuinte. E em que situações ocorre a homologação por ofício? Nos casos em que a lei determinar, quando não houver declaração do sujeito passivo responsável, nos casos em que há comprovada a situação de dolo, fraude e simulação, entre outras. Temos como, por exemplo, o IPTU e o PVA. Nestes dois, é o fisco quem informa o quanto e quando deve se pagar, geralmente por forma de um boleto ou fatura. O contribuinte não faz nenhuma conta, apenas tem a obrigação de pagar. Isso tudo está no artigo 149 do CTN, agora de forma completa. Vamos agora a três questões. Pause o seu vídeo para tentar realizá-las, porque aproximadamente após 3 segundos eu apresentarei as anotações necessárias para resolver a questão. Vamos para a primeira. Pause o seu vídeo, tente resolver. 3, 2, 1. Anotações. Próxima questão. 3, 2, 1. Anotações. Agora a terceira e última questão. 3, 2, 1. Anotações.
Com isso, chegamos ao final. Espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e até o próximo resumo.